Hoje eu quero falar com vocês sobre uma mulher muito generosa. Muito generosa. Ela é vista na Bíblia como uma mulher generosa. E quem era essa mulher generosa? Rebeca. Sim, Rebeca, esposa de Isaac. Antes de falar um pouquinho dela, deixa eu contar um pouquinho antes, pra gente saber como Rebeca chegou na vida de Isaac, né? Seu pai Abraão, pai de Isaac, Abraão, falou pro seu servo: meu servo, vá até a cidade. Ele falou o nome da cidade, que eu não vou lembrar agora. Vá até a cidade e busca uma esposa para o meu filho Isaac, porque já sou eu velho e logo vou partir dessa terra. E assim o seu servo fez, pegou os seus camelos, todas as coisas que ele deveria dar de presente a essa esposa de Isaac, e partiu rumo à cidade onde Abraão tinha os seus familiares, porque ele não queria que Isaac casasse com qualquer mulher, né? Ele tinha que dar continuidade àquilo que Deus tinha prometido a ele, que era a abundância na terra, né? E então o seu servo foi, e quando ele chegou naquela cidade, ele encontrou, tinha um poço, e nesse poço várias mulheres desciam ali em tal horário para pegar a água daquele poço. E para ele não errar, ele orou a Deus. Falou: Senhor, se tu estás comigo nessa jornada aqui, para eu não errar contra o meu Senhor, né, que me incumbiu dessa missão de buscar um filho, uma esposa para o seu filho Isaac. Quando eu pedir água a uma moça, se for ela a esposa de Isaac, se for essa a pretendida, que ela também ofereça água aos meus camelos. E assim foi, né? Ele orou isso a Deus, entregou nas mãos de Deus e foi, chegou naquele poço, pediu água. E quem apareceu? Linda, formosa, bela, generosa, disponível. Generosa porque ele pediu água para ela, para beber, e ela falou: sim, beba, e depois que você terminar eu dou água aos seus camelos também. Disponível porque ela prontamente, quando seus familiares falaram para ela que ela ia se casar com Isaac, ela, imagino eu que ela sentiu ali que seria um relacionamento de Deus, então ela prontamente, sim, eu vou, ela aceitou. E trabalhadora, né? Porque ela tinha os seus irmãos homens, Labão, mas ela ia ao poço tirar água ali todos os dias. Então, uma mulher generosa, disponível, trabalhadora. E então, quando o servo, né, pediu a água a ela, ela prontamente deu a água a ele e também disse que daria aos seus camelos. E ele logo falou: é essa a esposa, né, do Isaac. E assim foi. Ele foi falar com os seus familiares, perguntaram para ela disse que aceitava, e ela partiu para a cidade rumo ao casamento com Isaac. E foram muito bem sucedidos, obrigado, muito felizes, né, nesse casamento. Só que Rebeca, ela era estéril, ela não podia gerar. Então ela ficou casada por 20 anos e não podia gerar. E naquela época, né, o cultural deles naquela época, a mulher que não podia gerar os seus filhos, ela era amaldiçoada, né? Então, ela tinha aquilo com ela, não gostava disso, ela queria ser mãe, ela queria dar filhos a Isaac. E então, Isaac orou incansavelmente a Deus, e Deus abriu a madre de Rebeca, e ela gerou não um, mas dois, Esaú e Jacó. E já dentro do seu ventre, Esaú e Jacó brigavam, lutavam. E ela perguntou a Deus por que aquilo. E Deus respondeu a ela dizendo que ali ela gerava duas nações, né, que brigariam entre eles ainda. Então,
ela gerou essas duas crianças. E essas crianças cresceram com muito amor e carinho, mas Esaú era o preferido de Jacó. Ele era o preferido de Jacó. Era forte, grande, caçador. Ele saía para caçar e voltava e fazia aquele... E sua mãe fazia aquele guisado maravilhoso com a sua caça. Então ele acabou se tornando o preferido de Jacó. O preferido de Isaac. Já Jacó era aquele mais mirradinho, sem pelo nenhum, magrelinho, imagino, fico aqui pensando, mirradinho, tranquilinho, que gostava de ficar em casa, junto da sua mãe, e aprendeu a cozinhar como sua mãe. Então, Jacó se tornou o preferido de Rebeca. Passou-se os tempos, Isaac, já com a idade avançada, saberia que morreria em breve. Chamou seu filho Esaú e falou assim: filho, sai à caça, volta, prepara um guisado para mim, que é tipo um sopão para mim aqui com a caça. E depois disso eu vou te abençoar. Vou te abençoar. Ele era o primogênito, então ele tinha que, naquela época, né, pelas tradições, pela cultura, ele receberia a benção do seu pai. E o que isso representaria, né? Ele receberia a benção financeira, porque o primogênito abençoado, a divisão seria a seguinte: 1/3 para você e todo o resto para mim, e 2/3 para mim, né? Então ele receberia a benção financeira, receberia a benção espiritual também, né? Ele era o patriarca ali da família, né? Ele era o responsável por isso. Então, ele era o primogênito, ele ia receber a benção. E Rebeca ouviu isso, ouviu essa conversa do seu filho com o seu esposo Isaac. Imediatamente ela chamou Jacó e falou: Jacó, seu pai vai abençoar o seu filho. Corre lá, vai abençoar seu irmão. Corre lá, pega uma caça, eu vou preparar esse guisado para você. Você vai levar para Isaac e vai dar como se fosse Esaú. Mas mãe, não, eu não tenho pelo, Esaú é peludo. A gente dá um jeito nisso. E a mãe deu o seu jeitinho, né? Ele foi lá, pegou a caça, trouxe, a mãe preparou o guisado. O filho, a Rebeca, para transformar, né, Jacó em Esaú, colocou o cheiro dele, que era o cheiro da caça forte nele, pegou os pelos da caça e colou em Jacó. Jacó foi à presença de Isaac: meu pai, está aqui o seu guisado. E Isaac comeu e logo em seguida abençoou Jacó, que não era o seu primogênito. Abençoou Jacó. Feito isso, o seu outro filho chegou imediatamente, trouxe: pai, trouxe aqui o seu guisado, olha aqui. Ele falou: como isso é possível? Eu acabei de te abençoar. Não era eu, então era Jacó. E ele ficou naquele nervoso, né? A ira tomou conta dele. E quando isso aconteceu, ele falou ao seu pai que mataria Jacó. Olha isso, que trama, né? Por aí, a gente já pode tirar alguns julgamentos, se fosse para julgar, né? Nossa, como que uma mãe faz isso? Engana o esposo, envolve o filho. Mas tudo isso por amor, né? Às vezes a generosidade é tão grande, nossa, que a gente faz achando que tá acertando e tá errando. Então não dá para julgar, entende? E Rebeca, o que teve que fazer? Rebeca avisou o seu filho Jacó que isso aconteceria, que ele tinha ficado muito bravo e que ele prometeu matá-lo. E ela mandou que ele partisse, que Jacó partisse. Resumindo, Jacó partiu e ficou fora tantos anos que quando retornou sua mãe já estava morta. Rebeca nunca mais viu Jacó, o seu preferido.
O que a gente pode tirar de lição disso, né, gente? 3 pontos. 3 ou 4 pontos a gente tira de tudo isso. Rebeca era generosa. Rebeca era disponível. Rebeca era trabalhadora. Mas um ato, primeira lição, a generosidade. Um ato de generosidade pode mudar a sua vida, de fato, mudou a vida de Rebeca, né? Ela deu a água ao camelo e aquilo mudou a vida da Rebeca pela generosidade dela. Mas a sua generosidade pode trazer pessoas generosas ao seu lado, né? Pela atração da generosidade aí, você acaba sendo rodeada por pessoas que têm essa mesma inspiração, né? Que tem essa mesma de desejo de ajudar o próximo. Então, ser generosa é uma coisa boa, não é mesmo? Então, essa é a primeira lição. Para que no dia de amanhã essa generosidade também faça parte da sua vida, porque a roda gira. Às vezes você está lá em cima, às vezes você está lá embaixo. E quando você está lá embaixo, essas pessoas que estão ao seu redor, embasadas, enfadadas cheias, na verdade, de generosidade, podem te ajudar nesse momento. Segunda lição, a disponibilidade. Você tem que desejar, você tem que estar disponível a Deus para conseguir se achegar a Ele. Quando Deus mandar você fazer algo, vai e faça. Porque se Ele falou, Ele vai cumprir o que Ele falou. Ele vai estar contigo naquele momento. Ele vai te acompanhar. Ele vai te dar as palavras certas. Terceiro passo. O terceiro passo. Até os generosos erram. Sim, porque às vezes a gente é generosa demais e você erra sem saber, ok? Você é tão generosa, ajuda tanto que você erra sem saber, você acha que você está ajudando. E na verdade, às vezes a gente está criando um comodismo na pessoa. Um comodismo porque você está ali sendo generosa o tempo todo, e dando, e cedendo, e fazendo o que a pessoa quer o tempo todo, e você não está deixando a própria pessoa, crescer, se desenvolver. Então, às vezes, a generosidade demais é um problema. Eu quero dar um exemplo aqui, eu até marquei aqui para não esquecer. Aconteceu com uma pessoa próxima, tá? Essa pessoa ela é generosa demais, ela tem uma caridade gigantesca no coração, se ela puder, ela tira a roupa do corpo para dar para você. E ela estava passando de carro na rua e ela viu um mendigo atravessando com um saco assim nas costas. E imediatamente ela parou o carro, pegou um dinheiro, desceu lá, dá para esse mendigo. Quando ele se aproximou desse mendigo, gente, esse mendigo fez um escarcéu no meio da rua e gritava e batia e chutava e falava que não precisava daquilo e não sei o que. Essa pessoa ficou envergonhada, meio a multidão olhando para ela, achando que ela estava fazendo alguma coisa contra aquele homem. Então, isso é um erro do generoso, porque na verdade a generosidade é tanta dentro de você, não cabe no seu peito, só que a gente tem que fazer aquilo que Deus mandar, não aquilo que você sente da carne, entendeu? Aquilo que Deus mandar. E o quarto, tem um quarto também. E o quarto não é muito bom não, porque é o preço do favoritismo. A gente paga o preço do favoritismo. Se você tem sua família aí, né, e você é mais a favor de um do que do outro, isso lá na frente pode gerar uma dor de cabeça tremenda, como aconteceu com Rebeca, né? A Rebeca não perdeu o filho dela, Jacó, quando ele foi embora. A Rebeca perdeu o filho dela quando ele nasceu. E aí eles desenvolveram esse favoritismo. O pai desenvolveu o favoritismo por Jacó, por Esaú, então eu vou ficar com meu favoritismo aqui com o Jacó. E ela não pegou Esaú no colo e falou, não, filho, vem cá, não é assim, entende seu irmão. O Jacó a mesma coisa. Não sentou os dois no colo e tentou desenvolver esse alinhamento de irmão, né, esse amor. Então, ela não perdeu o filho dela quando ele foi embora, ela perdeu quando ele nasceu
e deixou com que esse favoritismo acontecesse, permitiu, né, que esse favoritismo acontecesse. Então, o favoritismo é algo que lá na frente você paga um preço alto. E aí, a conta tá gorda para pagar esse preço? Que é um preço alto, né? A conta tá gorda? Você acha que você consegue pagar um preço desse? É difícil. Muito difícil. Conclusão, né? O amor ainda é e sempre foi o melhor remédio para as intrigas, para as brigas, para as conversas, para a família, para o amigo, para o próximo. O amor é e sempre será o melhor remédio. Então é isso, gente. Essa era a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Eu acho que tivemos grandes mulheres na Bíblia e de todas elas a gente tira lição. E a principal lição aí dessa história toda de Rebeca é sobre a generosidade que essa mulher tinha. E que às vezes a generosidade é bom, por quê? Porque você é generosa lá na frente, alguém pode ser generoso com você também. Não que você faça esperando algo em troca, mas funciona, é a lei da atração, né? Você tá ali com as pessoas generosas, lá na frente você pode precisar delas e elas estarão ali, ó, de braços abertos para te receber e te ajudar também com a generosidade delas. E a generosidade às vezes atrapalha, porque às vezes você faz de você e não porque Deus mandou. E aí você inibe o desenvolvimento, ou seja, o que for da outra pessoa que tá ali do lado, porque você tá dando, tá fazendo, tá acontecendo o tempo inteiro na mão da pessoa. E não tá deixando Deus trabalhar na vida dele, porque às vezes ele tá passando por aquilo, ela tá passando por aquilo, porque é permissão de Deus. E então é isso, essas são as principais lições que eu tiro desse versículo, que eu queria compartilhar. Desse versículo, né? Que eu queria compartilhar com você. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui sua opinião a respeito dessa história de Rebeca também, vou gostar muito de saber. E até o próximo episódio da história ou um novo versículo.